Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Deploy. Meu nome é Felipe, eu vou estar conduzindo com vocês essa sessão sobre o API Management aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tem bastante coisa legal. Nosso canal é voltado para o mundo Microsoft, então a gente fala bastante de .NET e de Azure. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais de .NET e Azure, ter essa troca, muito interessante você se inscrever aqui no canal, tudo bem? Essa série que a gente está fazendo, a gente vai falar basicamente sobre o APIM, né? Ele é mais conhecido como APIM, mas o nome do recurso é Azure API Management, recurso muito legal, vale muito a pena a gente conhecer, tá? Óbvio que tem outros concorrentes de mercado deles, mas o APIM se você trabalha com Azure, é um cara super legal ali para você conhecer. Tudo bem? Então, vamos começar aqui para a gente poder ver o que a gente tem preparado para hoje, tá? Nosso primeiro episódio, esse segundo episódio, a gente criou o recurso no Azure, então aqui está o nosso recurso já disponível. Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, Go to Resource, legal. Então aqui, ó, essa é a carinha do APIM, vamos botar assim, tá, do serviço. A gente vai ver algumas coisas aqui dentro bem legais. O que a gente tem aqui? Vamos lá, aqui, ó. Vamos fazer um top-down da página aqui, ó. Aqui a gente tem já duas informações, ó, o nome do recurso que a gente criou e o nome do serviço no Azure mesmo, tá? Isso assim, a gente precisa saber, porque esse local da tela sempre vai ser assim, vai ser o nome do serviço que você colocou, tá? E o componente do Azure mesmo, que é o serviço que a gente criou. Do lado de cá, nessa parte aqui de Essentials, tá? A gente tem várias informações, como o nome do resource group que a gente está alocando esse recurso, o status dele, localização, qual subscript você está usando, se você está usando alguma tag. Do lado de cá, a gente tem, ó, o Develop Portal, a URL do Develop Portal, né? A URL do Gateway. O que é essa URL do Gateway, Felipe? Isso aqui vai ser a URL base de todos os serviços que a gente tem publicados no APIM. Tá? Então, tudo vai começar com isso aqui. O Pricing Tier, que é a camada de precificação que a gente está usando. Se você não conhece muito sobre isso, eu recomendo você assistir o vídeo 1, onde a gente cria o recurso e a gente fala sobre as capacidades, preço, tá bom? O IP, tá? E a plataforma que a gente está usando. Legal? Então, esse cabeçalho aqui, eu vou até esconder ele aqui. Aqui também a gente tem, ó, para abrir no celular, se quiser deletar o recurso, e a URL do Develop Portal, que seria a mesma coisa de clicar aqui, tá bom? Aqui embaixo em propriedades, ó, a gente tem mais algumas informações, por exemplo, quantas escalas dele, quantos itens dele estão rodando, lembrando que o APIM ele pode ser escalável, até onde eu sei, quase no limite do seu cartão de crédito ali, acho que tem um limite de unidades ali que ele consegue, mas enfim, cada unidade, nesse nosso Pricing Tier, eu acho que são 2.000 requests por segundo, tá? Deixa eu até olhar aqui, ó, vamos olhar junto, ó, Azure API Management Pricing, ó. Opa. Se a gente pegar aqui, nessa tabelinha de preço que tá no nosso primeiro vídeo, ó, o Developer é essa coluna, aqui, ó. Ah, não. Falei besteira, ó. 500 requests por segundo, tá? Aqui a gente tem, ó, o throughput por unidade, tá bom? Lógico que tem esse 2 aqui, ó, que a gente até falou lá, que ele vai falar, depende da latência, depende do tamanho do seu request do response, porque o tamanho do request do response, ele influencia diretamente na capacidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, é um outro site, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, onde ele explica um pouco das capacidades tem o V2, que a gente não está usando, a gente está usando o Classic Tier, tá? A camada clássica. Então ele fala, a capacidade, as métricas de capacidade, ela tem duas pernas aqui, né? Você tem essa parte aqui que seria CPU e memória, tá? E aí sim, o serviço do APIM e o sistema operacional. E você tem esse cara daqui que é muito importante, tá? Que é o tamanho do que está entrando e o tamanho do que está saindo, tá? Então, a quantidade de request e o tamanho do que está saindo.
a gente viu ali que ele tem a capacidade de processar 500 requests por segundo. É um número substancial, tá? Isso constante ali. Mas isso vai variar de acordo com... Imagina, você faz um request que tem um response, que é o que volta, de 100 mega. Imagina, 50 mega. 30 mega já é um número absurdo, né? Eu acho que mais do que 1 mega para ser síncrono, eu acho que já é uma coisa muito ruim. Lembrando, as APIs, né, elas deveriam ter, por exemplo, paginação, que é uma coisa que a gente consegue diminuir esse tamanho do response, tá? Então, beleza, entendemos isso daqui, vamos voltar para cá. Então, aqui, ó, property, a gente tem as outras propriedades, se a gente tem cache habilitado, se a gente tem alguma VNet, tá? A quantidade de usuários, ó, develop portal. Aqui tem um get started de learning more, se vocês quiserem ver depois, até trocar comigo informações sobre esses caras aqui, é bem legal. E tem um cara aqui, ó, chama monitor. E aqui você seleciona o range de data, né? Então, ó, se a gente olhar em uma semana, olha o que aconteceu aqui no API, né? Lógico que ele não existia há muito tempo, né? Mas tem algumas coisas, tem algumas informações aqui legais que a gente consegue olhar, tá? Do lado de cá, na esquerda, a gente tem esse menu lateral. Todo o recurso Azure agora tem esse menu, ele inclusive fica contraído, ele não está assim há muito tempo. A Microsoft fez essa alteração que eu considero bem legal, tá? Então a gente tem aqui, ó, Activity Log, tudo que aconteceu no recurso, tá? Então, né, mexeu alguma coisa, o log tá aqui, tá? Inclusive quem fez, enfim, tá tudo aqui. IAM é a parte de concessão de acesso, tá? Tags são tags do recurso, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, canal, deploy, série, API. Vou dar um apply aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai colocar 2 tags no meu recurso. Isso é legal para a gente poder depois ver a separação de precificação, tá? Dentro da nossa subscription. Então, tags é legal a gente trabalhar. A gente não vai entrar muito nesse mérito aqui, mas eu recomendo vocês trabalharem com tag quando vocês têm recurso no Azure, tá bom? Onde é que a gente consegue ver que essas tags estão aplicadas? Por exemplo, se a gente voltar aqui em Overview, você vai ver que essas tags estão aqui agora. Antes não estavam, tá bom? Aqui é a parte de property dele, do recurso em si mesmo, tá? Locks, então se você quiser evitar que seu recurso seja deletado ou alguma coisa do tipo aqui, você pode criar um lock para read only ou para delete, tá bom? A gente não vai tratar disso aqui agora. Tem agora aqui esse menu, API, é de fato onde a gente começa a conhecer mais o produto, tá? Workspace, por a gente estar usando a camada developer aqui, a gente não vai conseguir usar esse cara, tá? E ele está falando aqui que não vai ser mais suportado na Standard Develop Tiers, ó, tá bom? Que não são mais suportados, tá? E aqui, ó, API, chegamos. E eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, para a gente poder contrair esse menu lateral na esquerda e a gente ganhar mais um pouco de tela, tá bom? Então, ó, eu fiz um teste aqui, eu vou até excluir esse carinha, porque quando a gente cria o nosso recurso, ele vem basicamente com essa API Echo, tá? E aí eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisas, ó. Definir uma nova API. Então, você pode definir uma nova API a partir de protocolo HTTP, WebSocket, GraphQL ou gRPC, tá bom? Você pode criar a partir de uma definição, o que eu acho muito interessante, tá? E a gente vai ver muito essa parte aqui também, que seria criar a partir de uma especificação, tá? E essa especificação, a gente vai seguir esse padrão aqui, ó, Open API Specification 3. Eu vou abrir o site do Swagger, mas isso é um padrão, tá? Aqui quem tá falando é... não, esse daqui inclusive é do OpenAPIs. Tem um do Swagger aqui que é legal também, tá?
Vou deixar os dois abertos aqui, mas isso é um padrão, então vocês vão ver várias iniciativas falando sobre isso, tá? Esse daqui, de fato, é quem rege o trem, tá bom? Que é o Open API Spec, tá? Specification. A documentação do Swagger também é muito legal, tá? Então, recomendo vocês conhecerem isso daqui, porque isso é meio que a base de tudo que a gente faz quando a gente trabalha com request e response em APIs, tá bom? Então, conhecer RFC, conhecer os tipos, as versões, tá? Tem muito, quais são os tipos de dados que a gente pode ter? A gente só pode ter esses tipos de dados, tá? Não dá para ter alguma coisa muito diferente disso aqui, tá bom? Porque isso tudo está descrito numa RFC. Deixa eu pegar aqui, RFC. Que é essa daqui. Tá bom? Então ele vai falar bastante coisa pra gente sobre isso. Tem bastante RFC ali que trata sobre verbo, enfim, eu acho bem interessante. Felipe, eu preciso ler esse documento todo aqui. Olha, seria interessante você conhecer o que eles estão descrevendo aqui. Se você vai ler tudo ou não, aí eu não sei, não é um documento tão grande assim. Eu acho que muita coisa vai fazer sentido para você, tá? Mas, enfim, fica aqui a dica que a gente vai precisar bastante conhecer esse item daqui, tá? A partir de uma definição, a gente vai poder fazer o seguinte. A gente vai poder criar a partir de um OpenAPI Specification, ou seja, de um Swagger. E aí, por exemplo, aqui, se você entrar no site editor.swagger.io, por exemplo, aqui ele já traz um modelo de uma especificação no padrão do OpenAPI Specification 3, tá? E aqui é um depara, né? Você escreve do lado de cá e ele vai renderizar do lado de cá. Esse site é muito legal, inclusive, para você validar o modelo que você está fazendo. Quer ver? Eu vou tentar quebrar alguma coisa aqui. Eu vou vir aqui embaixo, onde estão os tipos. Cadê? Aqui, Components. Eu vou botar um int 64, eu vou botar um int 65. Por exemplo, porque a gente sabe que não existe. Deixa eu ver se ele vai me trollar aqui ou se ele vai mostrar... Opa! Deixa eu tentar recortar esse cara. Colar de novo. Ele tá me trollando aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Int 65 foi esse cara que eu coloquei. Formato, peraí. Deixa eu ver o int 64. Aqui sim, eu fiz uma alteração no tipo. No formato ele não tá pegando, ele tá falando, tá vendo? Esse tipo não existe. Os tipos permitíveis são array, boolean, integer, number, object ou string. Então, se você der um jump to line e tal, que é essa linha 610 que ele está falando aqui, ele está avisando para a gente. Então, esse site é legal para a gente poder validar o que a gente vai subir, tá? A gente vai falar bastante sobre ele aqui, a gente vai usar bastante esse site também. Então, aqui, criar a partir de uma definição, OpenAPI Specification, WADL, tá? WSDL e o OData, tá bom? A gente pode criar também a partir de um recurso já publicado em nuvem. Então, imagina que você tem a sua API, já está publicada, por exemplo, num Container Apps, ou é uma Function, ou é um App Service, você já consegue puxar, referenciar esse serviço que está publicado. Tá? Então, em tese, é um facilitador para a gente. A gente também vai ver esses cenários aqui nessa nossa série, tá bom? E Logic App também é uma possibilidade. Voltando aqui para o menu, e depois a gente vai voltar aqui, a gente tem a parte de Products, que a gente vai entender o que é um produto, qual é o escopo de um produto, quais APIs estão inseridos naquele produto, quem são os grupos que fazem parte daquele produto, quais subscriptions, tá? A subscription, fazendo paralelo, é como se fosse uma API Key, sabe? Só que dentro do universo do Azure API Management, a gente chama de Subscription Key, mas é uma API Key, é uma chave que você passa para poder você conseguir fazer um request, tá bom? Legal. A gente vai ver a parte de Subscription Key, Named Value, Backends, Policy Fragments, API Tags, tá?
Esquemas, ó, Credential Manager, tá? Tem bastante coisa legal pra gente ver. Não sei se a gente vai passar, por exemplo, Credential Manager, esquemas, mas a gente pode ver se a gente consegue falar. Eu acho que se a gente focar em umas outras coisas, a gente consegue ter um ganho legal, tá? A parte do Developer Portal, então aqui a gente vai controlar quem são os usuários, tá? Que estão cadastrados, quais são os grupos que existem, tá? A parte também de OAuth, quando a gente pode integrar com o Azure AD ou Entra ID, né? Na verdade agora mudou de nome. A parte de telemetria, que isso daqui sim é uma coisa fantástica. A gente não tem ainda habilitado o nosso Log Analytics aqui, a gente ainda vai criar e vai plugar, tá? Tem a parte Classic aqui, que é bem interessante também, que ele pega por um intervalo de data, você pode olhar uma timeline de requests de uma forma geral, olhando o APIM todo, tá? Uma parte geográfica, de onde estão vindo seus requests, quais são as APIs mais chamadas, quais são as operações mais chamadas, né? Então você tem aqui por sucesso, unauthorized, failed ou outros requests. A gente pode olhar por produto, né? Então, putz, qual o produto? E vamos supor que a gente tem um produto para um cliente e um produto para outro cliente, né? Então, por produto a gente consegue ver quem está sendo mais chamado por subscription key. Olha que legal, né? Por usuários e por request. Quais são os requests mais chamados? Qual é o tamanho, ó, o tamanho do request que está chegando? Qual é o tamanho do que está saindo? A gente tem todas essas informações aqui, tá? Quais são os códigos? Então, ó, Application Insights a gente ainda não tem, a gente vai criar um depois e vamos plugar aqui. A parte de alerta, para a gente configurar os alertas e receber esses alertas, por exemplo, por e-mail. Então, é bem legal. Essa outra parte de métricas aqui, ele usa o KQL para fazer as queries aqui por trás. Então, é bem legal, dá para fazer bastante coisa legal aqui. Desculpa, aqui não é KQL, aqui embaixo em logs que ele usa o KQL. Ó, deixa eu pegar um do template aqui, ó. Deixa eu ver queries aqui, ó. Por exemplo, a gente consegue ver APIs. Ó, ele já monta uma queryzinha aqui pra gente, ó. Não tem retorno porque nosso API não tem uso, mas é uma sintaxe que, se você quiser conhecer mais, chama KQL, tá? É isso aqui, ó. KQL é custo... Opa, entrou até no meu application, no KQL Azure. Vamos ver aqui, ó. Ó, custo carry language. Tá? Bem legal. Vou deixar esse link também na descrição desse vídeo, tá? E tem algumas outras coisas aqui embaixo, para sentir a parte de cache, tá? Para a gente poder criar por exemplo, um Redis fora, poder usar, tá? Tem bastante coisa legal aqui, ó, self-hosted, a gente não tá usando isso também. Custom domain, ou seja, se eu quiser colocar um domínio meu aqui para poder responder. Isso eu tenho um domínio, a gente talvez até consiga fazer um negócio legal aqui, tá? Mas tem bastante coisa aqui, ó, parte de repositório, se você quiser versionar o teu API, tá? Bem legal, o Defender for Cloud, interessante também, mas a gente não vai tratar disso nessa série, tá bom? Mas tem bastante coisa legal aqui. Então vamos lá, aqui, ó, vou voltar no menu, vou vir aqui em API. E eu vou entender agora um pouquinho mais sobre essa estrutura do API, essa parte daqui, tá? Que eu queria mostrar para vocês um pouquinho hoje. Deixa ele carregar aqui. Tá no modo preguiçoso hoje. Deixa eu dar um refresh na tela aqui. Legal. Então, ó, esse item daqui são na esquerda aqui, você vai ver, ó, API, tá? Quando você clicar na API, ele vai abrir esse quadrante aqui, tá? Esse quadrante vão ter as operações, ou seja, todos os métodos da sua API, tá? Por exemplo, o post, o put, o delete, tá? O head. Então, vão estar todos aqui e cada um desses
vai seguir esse fluxo aqui, ó. Imagina que isso aqui é o front-end ou a parte que está exposta da sua API, tá? A sua API ela vai fazer esse fluxo aqui, ó. Então ela vai passar primeiro aqui, onde ela vai ter o inbound processing. Aqui são as políticas. Então você vai ter políticas de entrada. O que são políticas de entrada, Felipe? Você pode validar, por exemplo, o tamanho do que está chegando, da onde está chegando, se está autenticado via JWT. Então são políticas de entrada. Por exemplo, eu quero fazer um filtro por IP. Você coloca uma política de entrada. Essa política de entrada ela pode estar tanto aqui na sua API, como ela pode estar cadastrada nesse policy fragments, que são fragmentos de política, onde você consegue criar de uma forma genérica e usar dentro das APIs, fazendo referência a esse cara, tá bom? Então, imagina que você tem, sei lá, Eco API, você tem um cara só que pode chamar. Você pode criar uma política de filtro de uma forma genérica que você consegue usar aqui dentro ou fazer aqui dentro, tá? Mas, por exemplo, imagina que você tem uma política nesse cara de um rate limit, ou seja, quem for chamar essa API só pode chamar 20 vezes por segundo, um exemplo. E aí você quer colocar essa política para outros serviços. Você pode criar lá no Policy Fragments, usar aqui e usar nos outros. Agora essa política ela não é mais 20 requisições por segundo, são 30. Ao invés de você mudar em um lugar, ao invés de você mudar em vários lugares, se muda só em um lugar, tá bom? Então tem que ponderar quando é necessário usar cada um. Então, ó, passa por aqui, chama o back-end, tá? Ó, uma setinha aqui, uma setinha aqui, uma setinha aqui. Qual é o back-end desse cara? Por exemplo, esse cara aqui tá chamando esse cara, tá? Opa, acabou, fechei ele sem querer. Deixa eu voltar para cá, beleza? Ó, então tem uma setinha aqui, tem uma setinha aqui. Eu cliquei aqui, ó, e aí eu cliquei nesse X. Na verdade, eu clicar aqui, ó, discard, tá? Então aqui, ó, eu tenho as minhas políticas descritas. Entrou no inbound process, bateu no back-end, saiu do back-end, foi para outbound processing, onde eu tenho as políticas de saída, onde, por exemplo, eu quero colocar alguma coisa no cabeçalho, né? Eu quero ver se o que está saindo tem mais do que 2 MB. Porque se tiver mais do que 2 MB saindo, eu quero barrar e vou devolver uma outra mensagem para o cara. Isso tudo a gente vai ver aqui. E aí devolve para quem chamou, tá bom? Então o fluxo é esse daqui, ó. Quando eu clico aqui, vocês viram que eu cliquei aqui algumas vezes, por mais que tenha um botão aqui, um botão aqui, um botão aqui, todos esses itens, eles carregam o mesmo documento, que é o XML de políticas. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho uma política de inbound, de back-end, de outbound e de erro, que seria um genericão. Então, ó, inbound, back-end, outbound, tá bom? Então é esse fluxo aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui, ó. Deixa eu chamar... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um endpoint e vou chamar de mock response, mock deploy, tá? E esse cara vai ser um barra mock deploy. E olha que legal que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou criar dentro do meu contrato um endpoint novo. Ainda não estou mexendo no Swagger fora. A gente vai ver isso depois. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso, tá? Então acompanhe o meu raciocínio aqui, ó. Vou criar mais uma operação aqui dentro, tá? E essa operação, eu quero que, por exemplo, o response dela, ó, eu vou adicionar um response aqui, ó. Eu quero adicionar um response 200, tá? E eu vou colocar aqui, ó, um sample. Então, eu quero que quando venha um application/JSON, eu vou responder, por exemplo, o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. Canal, opa. Meu teclado tá certo. Canal. Deploy. Opa. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó?
eu estou fazendo, na verdade, vou salvar esse cara, tá? Então, eu criei um endpoint novo, tá bom? Esse endpoint eu coloquei um retorno, ó, aqui você tem os templates, query parameter, header parameter, tá? Request e response. Então, eu coloquei um response quando for 200 e quando o content type for application/JSON, eu quero que ele me retorne isso aqui, ó. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Olha que legal, cara. Eu vou vir aqui, ó, na política de entrada e eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou, inclusive, usar esse... Vamos ver aqui, esse show snippet. Aqui eu tenho várias dicas do que eu posso usar nas políticas. Por exemplo, aqui embaixo, deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um mock response. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mocar o meu response, ó. Qual status code eu quero mocar? Eu quero mocar o status code 200 e qual o content type? Application/JSON. Beleza? Vou dar um save aqui, ó. Então, ele já falou aqui para mim, ó. Toda vez que eu entrar nesse cara, ele vai falar, ó, o mock está habilitado. Isso é até um aviso legal para gente. Então, aqui, ó, vou clicar em teste agora. A gente ainda vai passar em settings. A gente vai conversar sobre isso aqui. Inclusive, eu vou vir aqui em settings, ó. Eu vou desmarcar a subscription key. Onde aqui a gente está falando que o header está passando um nome e se for no query parameter é outro nome. Eu acho legal a gente fazer isso aqui, ó. Deixar equalizado. Então, tanto no header quanto na query parameter, a gente ter o mesmo nome para poder usar, tá bom? Mas existe essa parte que a gente pode usar uma diferença aqui, tá bom? Eu vou vir aqui em teste, ó. Vou clicar nesse cara, tá? E vou simplesmente fazer uma chamada. Olha só. Então, eu não tenho back-end, eu já posso, inclusive, chegar para o desenvolvedor e falar o seguinte, ó, vamos primeiro desenhar o nosso contrato. Então, o cara de front-end, né, o time de front-end já consegue fazer chamadas para o meu API Gateway e eu já consigo devolver uma resposta para ele. Você vê que eu fiz isso aqui em alguns minutos, bem simples. Então, a gente consegue mocar os retornos enquanto o time de back-end está trabalhando, criando o back-end legal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, como esse cara é um get, eu consigo, em tese, até fazer isso aqui, ó. E ele já está me devolvendo aqui o meu retorno. Ah, Felipe, eu não quero que retorne isso. Eu quero melhorar o retorno ali e colocar um pouco mais de informação. Beleza, vamos vir aqui, ó, em Design. Vamos clicar nele. Inbound Processing, ó. Opa. Vou vir aqui, ó. Response no 200. E eu posso colocar mais informações aqui dentro. Por exemplo, série. Opa, coloquei errado aqui, ó. APIN. Eita. Aqui. Eu me embolando, me batendo com o meu teclado mesmo. Beleza. Salvei. Vou fazer por aqui, ó. Deixa eu ver se ele já vai chamar. Não tá vindo. Vamos ver o que foi. Deixa eu tentar fazer por aqui. Ó, por aqui veio. Vamos ver por aqui agora. Ó, veio. Ele demora um tempinho, às vezes, para poder aplicar isso. Então, não se desespere. Tudo sob controle, tá bom? Então, ó, segundo vídeo, fechamos. Conhecemos um pouco mais do APIN. Já publicamos, já usamos um serviço nativo dele, por exemplo, para fazer um mock. Então, vocês viram como é fácil fazer um mock. Eu posso fazer mock para qualquer verbo, tá? Para um post, para um put, qualquer coisa eu consigo trabalhar com mock. Inclusive, eu consigo trabalhar com mock usando outros
outros HTTP status code, por exemplo. Então, quando eu posso devolver um 201, né, com um body, por exemplo, tá bom? Lógico, 201 seria um post, tá? Então, a gente vai ver bastante sobre isso aí. Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tem bastante coisa pra gente falar sobre o OAuthIn. Aguarde. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra gente poder trocar mais informações, beleza? Forte abraço para vocês. Até!